Boa noite. Seja bem-vindo ao Encontro a Mais e podem me dar as boas-vindas também, que eu estou de volta, graças a Deus. Depois de um mês fora, eu estava desesperado já de saudade. Era para eu ter... Obrigado pelos assobios. Minha esposa vai ficar com ciúme, ela não está aqui hoje. Ela tirou os sisos, pessoal. Se vocês lembrarem, podem orar por ela. Ela está com a cara desse tamanho assim. E ela está se recuperando bem, graças a Deus. Sábado que vem ela deve estar aí com a gente. Mas estou muito feliz mesmo de estar de volta. Semana passada era para eu ter estado já, aliás, na retrasada, na maior festa do mundo, já estava em Brasília, mas voltei de viagem bem doente, nós dois, na verdade, bem gripados, assim, a gente estava derrubado, ficamos com o coração apertado em casa lá, não deu para vir. E semana passada estávamos em Belo Horizonte, numa conferência do Global Kingdom, de pastores e líderes de jovens. Uma galera aqui do Área Mais, um grupo de 11 pessoas, 11 líderes de jovens aqui, muito especial, que nós pudemos viver juntos. Mas eu estou muito feliz de estar de volta, estava com muita saudade de estar aqui com vocês, em casa, sou apaixonado por isso aqui, então assim, estar aqui todos os sábados para mim é a maior alegria da minha vida, é um momento que eu estou realizado, assim, Deus me fazer. Então, é muito bom estar aqui com muito bem-vindo, você que é de casa, você que vem pela primeira vez hoje, você é muito bem-vindo aqui com a gente. Um encontro a mais único e com pessoas especiais, e a gente espera que a sua experiência seja assim hoje. Você se sinta na presença de um Deus que é incomparável, um Deus que talvez para você ainda seja apenas uma ideia, talvez seja apenas um conceito, talvez seja já o seu Deus, com quem você se relaciona. Bom, não importa a sua situação, Ele está aqui hoje, e Ele está aqui hoje, e Ele quer se encontrar com você. Que seja também uma noite de ter um encontro com pessoas. Você tem pessoas ao seu redor aí, e então não vai embora muito rápido, fica aí, conversa, conhece alguém que você ainda não conhece, bate um papo ali no Chega Mais, perto do estande ali da recepção, faça amigos, se integre a um pequeno grupo, se você ainda não acredita que compartilhar a vida é viver melhor. Nós estamos numa série de mensagens chamada Plugin, uma série que nós fizemos já no ano passado, essa é a segunda vez que nós fazemos, como objetivo resgatar no seu coração, despertar pela primeira vez no seu coração, se você é alguém que está chegando agora, depois de um tempo longe, no ambiente de uma igreja, está realmente chegando agora pela primeira vez na igreja, não sabe muito bem o que isso significa, disso para a sua vida, despertar no meu coração e no meu coração uma paixão pela palavra de Deus, ou melhor, essa coleção de livros, de 66 livros, foi inspirada por Deus. Homens foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus para registrar sua vontade, sua verdade, revelar a essência de um Deus de uma maneira incomparável, enviou seu próprio Filho para ser a perfeita, plena revelação de quem Ele é, sua própria imagem, o próprio Deus encarnado, para habitar entre nós, para viver entre nós. E por meio, ao longo da história, Deus falando o seu plano, o plano se concretiza, se consuma na pessoa de Jesus Cristo. E nós temos acesso a essa palavra, e nós podemos nos alimentar dela, nós podemos nos aprofundar no conhecimento dela, e a partir dela, conhecermos o Deus que a entregou a nós, para que nós pudéssemos conhecê-lo, e para que nós pudéssemos torná-lo conhecido. E o nosso objetivo nessas 3 semanas, desde a semana passada até a próxima, quando nós terminaremos essa série, é fazer você, com essa palavra, ou resgatar um desejo, uma paixão, uma sede por voltar a se relacionar com essa palavra, como talvez um dia você já se relacionou, de uma maneira apaixonada, vibrante, intensa, em que você percebe que essa palavra não é apenas mais um livro, não é apenas uma coleção de histórias antigas, que não fazem muito sentido mais nos nossos dias, que não tem muita relação com a vida que hoje você vive, com os desafios que você tem, mas que é a palavra eterna e imutável de Deus, que se você abrir o coração para ela, ela pode mudar completamente a sua vida, o seu presente, o seu futuro, o seu destino. E
a Bíblia fala a respeito dela mesma de várias maneiras, ela se define de várias formas. Na semana passada o pastor Felipe abriu essa série, nós estamos fazendo um plano de leitura juntos. Quem está seguindo aí o plano do plugin? Só para a gente ter uma ideia. Tem muita gente, mas tem muita gente que ainda não está seguindo, dá tempo ainda. No ano passado, em 40 dias, nosso desafio era ler o Novo Testamento inteiro durante essa série. E algumas pessoas conseguiram, muitas não conseguiram, e eu confesso que eu atrasei alguns dias. E esse ano a gente resolveu facilitar um pouco a sua vida, a minha vida também, não ter um desafio tão ousado assim. Mas a gente está lendo, desde a semana passada, de Gálatas até 2 Tessalonicenses. Se você não é muito familiarizado com a Bíblia, isso significa que a gente está lendo algumas cartas, todas elas escritas por um homem chamado Paulo, o apóstolo Paulo, cartas curtas, 3, 4, 5, no máximo 6 capítulos, como é o caso de Efésios, e cartas que têm como objetivo instruir a igreja, especialmente a igreja daquela época, mas ainda hoje, a igreja dos nossos dias, a respeito de questões básicas da nossa fé, a respeito de quem é Deus, a respeito de como nós devemos viver. E nessa introdução, na semana passada, o pastor Felipe fez um panorama da carta de Gálatas, a primeira dessas cartas que nós estamos lendo, que nós lemos essa semana, e explicou que a carta de Gálatas foi escrita para uma igreja, a igreja na região da Galácia, que vivia, naquele contexto, um problema muito específico. Era uma igreja que lidava com a religiosidade. Porque muitas pessoas de culturas, de religiões, de tradições diferentes estavam se convertendo ao cristianismo, mas trazendo para a sua prática de vida cristã e para dentro do contexto da igreja, hábitos, tradições, costumes, rituais que eram próprios das suas próprias religiões. Então, os judeus, por exemplo, que se convertiam ao cristianismo, queriam fazer com que todas as pessoas se submetessem à lei judaica, mesmo ouvindo a pregação do Evangelho, de que o Evangelho libertava as pessoas daquele peso da lei, que o Evangelho, por meio da graça de Deus, era um chamado a uma vida de liberdade, de relacionamento pessoal com Deus, não mais intermediado por uma lei, por um sistema de regras. E outras culturas, outras etnias que estavam se convertendo também ao cristianismo no contexto daquela igreja local, trazendo consigo as suas próprias tradições, seus próprios costumes. Então a carta de Gálatas é muito direcionada a enfrentar essa questão. Paulo se preocupa, se dedica a mostrar àqueles novos cristãos, àqueles novos convertidos, que eles não estavam mais sujeitos àquele sistema de regras, àquele sistema de rituais, mas eles podiam desfrutar de uma vida de liberdade com Deus por meio de Jesus, por meio da graça de Jesus. Agora nós entramos na segunda carta, que é a carta aos Efésios, e é sobre ela que eu quero conversar com vocês hoje. E essa carta já tem um caráter bem diferente da carta de Gálatas, porque Paulo, quando escreve aos Efésios, ele não está tão preocupado assim em lidar com um problema específico que aquela igreja estava enfrentando. Ele não trata de uma questão de uma heresia que estava surgindo no meio da igreja, ele não enfrenta o problema da religiosidade diretamente, como faz quando escreve aos Gálatas. É uma carta instrutiva, é uma carta em que ele começa falando a respeito do plano de Deus maior de salvação e de quem nós somos em Jesus quando o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador, qual é a nossa condição espiritual a partir dessa decisão. E a partir desse início, ele vai então trabalhando questões práticas, cotidianas, dos nossos relacionamentos, relacionamento do marido com a esposa, relacionamento do servo com seu senhor, relacionamentos dentro da igreja. É uma carta muito prática e é muito agradável de ser lida. Se você leu essa semana, você percebeu isso. É uma carta muito agradável de ser lida, muito legal e muito prática. Mas antes da gente entrar propriamente no texto dessa noite, eu queria trazer para vocês uma das maneiras como a Bíblia se apresenta, como ela se define. Como eu disse, a Bíblia se define de várias maneiras. E há um salmo que para mim é uma coisa impressionante, assim. Os salmos, aliás, eu sou apaixonado por eles, mas esse salmo é provavelmente o mais impressionante de todos, porque nos salmos, se você não está tão acostumado com a Bíblia, os salmos são uma coleção de poemas, de poesias, de músicas. Muitas delas escritas por um homem, um rei chamado Davi, mas outros escritos por outros homens, por outros levitas, que eram os adoradores, aqueles que serviam no templo, no contexto do povo de Israel, no Velho Testamento. E nesse salmo específico, o Salmo 119, se você cresceu em igreja, você sabe por que a menção a esse salmo específico. Ele é o maior salmo da Bíblia, ele tem quase 170, se não me falha a memória, versículos. É um salmo que você vai passando a Bíblia assim, em várias páginas, e
Ué, gente, esqueceram de passar a numeração dos salmos aqui, não muda para o Salmo 120, é sempre o 119, 119. É um salmo enorme, enorme, enorme. E é um salmo inteiro dedicado a falar a respeito da palavra de Deus. Todos os versículos desse salmo, se você parar e ler, depois eu te convido a fazer isso, vai ser uma experiência incrível. Todos os versículos desse salmo falam a respeito da palavra de Deus. E você lê aquilo, você pensa, puxa, Davi era um homem completamente apaixonado pela palavra de Deus. Era um homem completamente apaixonado pela revelação de Deus por meio das Escrituras. E acesso ao que hoje nós conhecemos como a lei de Moisés, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. O livro da lei, Êxodo, era tudo que conhecia, a que ele tinha acesso. E ainda assim o seu coração era completamente apaixonado por aquilo, completamente dependente de um relacionamento de intimidade da sua palavra. E ele escreve um salmo inteiro, longo, o maior salmo de todos, dedicando-se apenas a exaltar a palavra de Deus, a colocá-la no lugar mais alto, a colocá-la como centro da sua vida, como aquilo que o sustenta, o fortalece, o enche de esperança, de alegria. E é um salmo que é dividido, a estrutura dele é uma coisa impressionante, porque cada conjunto de 8 versículos forma um grupo textual em que cada versículo começa com a mesma letra. E ele usa todas as letras do alfabeto hebraico, a língua em que ele escrevia. Então, há 8 versículos iniciando com a primeira letra do alfabeto hebraico, o Aleph. Depois há 8 versículos começando com a segunda letra do alfabeto hebraico. Depois há 8 versículos começando cada um deles com a terceira letra do alfabeto hebraico. A última do alfabeto hebraico. Um trabalho, pense no trabalho, pense na dedicação, pense na paixão envolvida por causa de um coração apaixonado. E um versículo no meio de definir a palavra de Deus, exaltá-la, quero usar para introduzir o tema da nossa noite, versículo 105 desse salmo. Se você cresceu em igreja, talvez você até saiba de cor esse versículo. Para os meus pés é a palavra e luz para o meu caminho, para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi aqui está dizendo, Senhor, a tua palavra é o que me permite caminhar seguro, sabendo o meu destino, porque ela ilumina o meu caminho. É por meio da tua palavra que eu sei em que direção seguir, porque sem ela é como se eu estivesse tateando no escuro, sem saber ao certo o que está ao meu redor, que direção eu devo seguir. São tantos os caminhos, são tantas as possibilidades. E é a tua palavra que traz direção, é a tua luz que brilha por meio daquilo que o Senhor revelou a mim na tua palavra, que me faz ver e me faz tomar as melhores decisões e me faz estar em segurança, sabendo para onde estou indo e por onde estou indo. E eu quero compartilhar com você a respeito dessa luz, viver na luz, andar na luz. Quando eu era criança, na verdade, acho que dá para dizer que já era adolescente, acho que eu tinha uns 13, 14 anos, estava na escola e eu fui fazer uma prova. E acho que era uma prova de ciências, não tenho certeza. Mas eu fiz lá a prova tal, e tinha uma questão que eu não sabia responder. Era uma questão de preencher lacunas, assim. Tinha a frase lá e tinha uma lacuna, você tinha que colocar a resposta. E uma dessas lacunas eu não fazia a menor ideia de como responder. E eu fiz a prova toda e deixei aquela lacuna em branco. E aí fiquei tentando pensar, lembrar daquilo, não estava conseguindo, pedi para ir ao banheiro, para a professora. A professora deixou, eu fui ao banheiro. Quando eu fui ao banheiro, eu encontrei no banheiro um cara que era da turma, da mesma série, né, da mesma série que eu, mas da outra turma. Eu era, sei lá, da B, e ele também estava fazendo a prova, a mesma estava sendo aplicada na turma dele. E aí eu estou lá, tranquilo, fazendo as coisas que você geralmente faz no banheiro, tal, lavando a mão, né, e já no final eu lavei a mão, para não deixar nenhuma dúvida. Eu prometo que foi ele que puxou o assunto.
ou não, mas enfim. E aí, a prova, o que você achou? Já terminou? Fez lá e tal? Cara, então, eu já fiz, terminei, mas tem uma questão que eu não soube responder. E aí ele fez aquela perguntinha que ele não devia ter feito. Qual? Pô, foi aquela, tal, que assim, tinha que preencher uma lacuna e eu não lembro a resposta. Aí ele falou assim, fácil, é X, eu não lembro mais o que era. Mas ele falou, é tal, a resposta é essa. E aí veio a crise de consciência, né? Eu já era um cristão na época, né? Criado em igreja e tudo. Eu sabia, né, que colar não era uma coisa muito espiritual, assim, e tudo, não é muito. Mas, poxa, não fui eu que fui em busca da resposta. Foi quase uma experiência com Deus, assim. A resposta foi revelada a mim. O que eu podia fazer, não é mesmo? E aí eu fui caminhando de volta para a sala com aquela crise. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que eu faço? O que eu faço? É a chance de garantir esse ponto e tal. E eu sentei lá na frente sentei na cadeira, em frente à prova, fiquei pensando uns segundos, acho que foi só uns segundos mesmo, não demorei tanto não. E aí peguei a caneta e escrevi lá a resposta. Aliás, escrevi a lápis. Acho que na época a gente fazia a prova a lápis, nessa série que eu estava, era bem novinho. E aí, na hora de entregar a prova para a professora, eu não consegui. Pesou muito a minha consciência. Mas não é porque eu era muito santo, não se engana não. É porque eu era nerd e eu tinha muito medo da minha mãe. E eu sabia que ela ia, de alguma forma, em algum momento da vida, descobrir isso, ia brigar muito comigo. E eu fiquei com aquele peso assim, eu falei, eu não posso fazer isso, não posso fazer isso. Peguei a borracha e apaguei a resposta. E entreguei a prova. Só que quando eu entreguei a prova, ficou a sombra do que eu tinha escrito a lápis. Dava para ler, se você olhasse de perto, dava para ler a resposta. E aí eu entrei embora e tal, e fiquei pelo menos com a consciência um pouco tranquila, fiquei meio triste que eu não ia, né, assim, não tinha acertado a questão, mas ok, fiz a coisa certa. Passaram-se uns dias, a professora vai entregar a prova. E aí ela chamava os alunos lá na frente, fulano, vai lá e entrega a prova. E ela me chamou, eu fui lá, peguei a prova, 10. Eu falei, tem alguma coisa errada. Não tem como tirar 10 se você não responde uma das questões, não é mesmo? Voltei para minha cadeira, sentei, fiquei olhando para a prova, e estava lá a questão que eu tinha apagado com o certo. Final da aula, a professora me chama. Eu falei, lascou, ela vai brigar comigo, ela vai falar alguma coisa, estou no sal, não sei o quê. Ô, professora, deixa eu já te confessar logo, eu escrevi, eu não sabia a resposta, eu apaguei porque eu ouvi de um menino no banheiro, ele falando a resposta, eu não queria ter ouvido, eu me esforcei muito, mas ele acabou me falando, mas eu apaguei, então assim, pode tirar a pontuação e tal. E aí ela falou assim para mim, não, ela perguntou, né, o que tinha acontecido, eu expliquei, e aí ela falou assim, olha, por que você apagou, porque você teve a iniciativa de agir corretamente, apagar a resposta, eu vou manter o ponto, eu vou manter a sua nota, e parabéns pela sua integridade. Aí eu voltei felizão, né? Saí felizão, caraca, eu mandei bem demais, eu nem sabia a resposta, ganhei o ponto por ser o cara, né? O cara mais certo, correto, íntegro. Ok, passam-se alguns anos, avança médio agora. Venho corrigida já, e vem a minha nota, e ok, era uma nota lá razoável, olhei assim, tá, beleza, fazendo aquela normal, será que a soma está certa, dos pontos, tal, eu acertei, aí somei os pontos e vi que a nota estava maior do que eu deveria ter tirado, sei lá, devia ter tirado 6 e veio 7, sei lá, e aí vem a crise novamente, né? Conto ou não para o professor que ele me deu mais do que eu merecia? E aí fiquei naquela, fiquei, terminou a aula, e era um professor, para completar o cenário, era meu professor favorito, ele era cristão, ele foi no meu aniversário, na minha casa, num aniversário que a gente fez para dar uma palavra, ele participava do clubinho da escola, de vez em quando ele ia lá dar uma palavra, falar com a gente a respeito de Deus, tal. Um cara fantástico, tenho um maior carinho por ele até hoje, e ele era para mim o melhor professor, eu era fã dele, eu falei, meu Deus, como é que eu vou esconder isso, como é que eu vou fazer isso com alguém que eu admiro tanto, que é um cristão, que é um servo de Deus e tal. Terminou a aula e eu muito
inconformado, falei, não, eu preciso ir lá. E aí veio na minha mente a lembrança do episódio lá de quando eu era adolescente. E eu pensei assim, cara, acho que vai dar certo. Eu vou chegar lá, vou falar a verdade, ele vai falar, nossa, como você é íntegro, como você é correto, você é uma pessoa maravilhosa, eu vou manter a sua nota só pela sua iniciativa de falar a verdade. E aí eu fui confiante, já fui assim, aqui ó, professor, você me deu mais do que eu mereço, você pode tirar esse ponto aqui que eu errei essa questão e tal, não sei o quê. Ele olhou para mim, tal, olhou para a prova, obrigado pela honestidade, corrigiu a nota, diminuiu o meu ponto e me devolveu a prova, assim. Eu saí derrotado, pensando que ser íntegro não valia tanto a pena assim. Na verdade, sempre é melhor andar na luz. Sempre é melhor trazer a luz. Mesmo quando o resultado não é o que nós queremos, mesmo quando fazer isso nos envergonha, mesmo quando fazer isso nos prejudica aparentemente, nos faz entrar numa condição aparentemente inferior à que nós estávamos, quando algo estava oculto, quando algo estava escondido, sempre é melhor andar na luz. Sempre é melhor buscar abrir nosso coração, abrir a nossa vida e deixar que a luz de Deus, por meio da sua palavra, nos ilumine e nos abra completamente para uma vida livre. Porque quando há alguma coisa oculta em nós, quando há algo escondido em nós, a nossa vida é sempre pesada. Por mais que você diga, mas ninguém sabe, só eu sei. Ninguém sabe o que eu estou vivendo, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Isso é algo meu, isso é um problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Você sabe que quando você esconde algo dentro de você, quando você deixa que uma área da sua vida, que algum tipo de comportamento, pensamento, atitude, fique cercada de escuridão, de trevas, de sombra, você sabe, a sua vida não é plena, a sua vida não é leve, a sua vida não é uma vida livre, porque há algo dentro de você pesando, te fazendo, de alguma maneira, escravo da escuridão. E Paulo, ao escrever para os Efésios, ele nos traz um caminho para nós experimentarmos essa liberdade. Ele escreve para uma igreja numa cidade extremamente relevante da época. Éfeso era a terceira ou quarta maior cidade do Império Romano, atrás, obviamente, de Roma, de Antioquia, Alexandria, Corinto, talvez. Mas era uma das cidades mais importantes, uma cidade, uma região portuária, beira-mar, então era caminho de comerciantes, era uma rota importante da época para o Oriente. E uma cidade extremamente populosa, lá Paulo pregava para multidões. Mas uma cidade dominada por uma cultura que não era uma cultura cristã ainda naquela época, claro. Era uma cidade sendo evangelizada por Paulo, pelos discípulos. Uma cidade que tinha uma deusa e uma cidade cuja economia e cuja cultura girava toda em torno da adoração a essa deusa. Se você olhar o nome dela, o nome romano dessa deusa era Diana. Mas se você ler, por exemplo, na NVI, na tradução NVI, a nova versão internacional, você vai ver o nome Ártemis, que é a mesma deusa, só que esse é o nome grego dela. Então a deusa Diana ou a deusa Ártemis tinha um templo enorme, maravilhoso, imponente, na cidade de Éfeso. Esse templo, inclusive, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma coisa impressionante. E a cidade toda tinha orgulho de ser a cidade de Éfeso, da deusa Diana ou da deusa Ártemis. E havia todo um movimento na cidade em torno daquilo, a adoração àquela deusa, a cultura da cidade, o comércio. Havia muitos fabricantes de pequenas imagens do templo daquela deusa, daquele templo de Éfeso, da deusa Diana. E eles fabricavam aquilo, eles vendiam aquilo, ganhavam dinheiro com aquilo. E no momento em que Paulo vai até aquela cidade, não é o momento em que ele escreve a carta, ok? Ele escreve a carta no momento posterior, já depois da igreja ter sido plantada lá. Ele escreve a carta quando ele estava preso em Roma. Mas quando ele foi pela primeira vez e plantou aquela igreja, e ficou ali mais ou menos cerca de 3 anos, pregando, ensinando, muitas pessoas se convertendo, isso começou a gerar um tumulto na cidade. Começou a gerar um incômodo, porque a pregação de Paulo, a presença de Paulo e os efeitos da vida dele, da pregação dele naquela cidade, tudo isso começou a abalar aquela estrutura já estabelecida. A cultura, a tradição religiosa, até mesmo a economia da cidade. Eu vou mostrar isso para vocês rapidamente.
Atos capítulo 19, isso não vai aparecer aí no telão, mas é um trecho que conta essa época em que Paulo estava na cidade de Éfeso. E olha só o que acontece, depois de muito tempo, Paulo pregando, ensinando o evangelho, falando a respeito de Jesus naquela cidade, levanta-se um homem chamado Demétrio. Ele era um ourives, e como um ourives ele fabricava essas réplicas, essas miniaturas do templo da deusa Diana. E olha só o que Atos capítulo 19, a partir do versículo 24 diz. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, aí presta atenção no discurso dele, senhores, vocês sabem que nós temos uma boa fonte de lucro nesta atividade, e estão vendo e ouvindo como este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando um grande número de pessoas, aqui em Éfeso e em toda a província da Ásia. Diz ele que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo da nossa profissão perder a sua reputação, mas também o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito, e de a própria deusa, adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo, ser destituída da sua majestade divina. E aí depois, alguns versículos depois, vai dizer que em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto e o povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de Paulo. Esse teatro era um teatro gigantesco, cabiam ali aproximadamente 25 mil pessoas, segundo os historiadores. Agora pensa, Paulo está lá pregando, ensinando, falando a respeito do evangelho já há algum tempo, e o efeito da presença de Paulo, e o efeito da pregação da palavra naquela cidade, naquelas pessoas, ganhou um tamanho, uma proporção, a ponto de fabricantes de miniaturas do templo da deusa da cidade se levantarem, provocarem uma reunião, uma assembleia na cidade, reunirem milhares e milhares de pessoas, porque um homem, um indivíduo, como ele diz, Paulo, estava convencendo e desviando multidões. E aquilo, segundo esses líderes desse movimento, colocava em risco a própria condição de deusa, da deusa da cidade. Ele diz assim, olha, não há o risco apenas da nossa reputação como comerciantes, como profissionais, ser abalada, mas a nossa própria deusa corre o risco de ser destituída da sua majestade divina. Me chama a atenção o fato de que eu acho que ele não levava muita fé assim na deusa dele, né? Porque se a pregação de um homem a respeito de um outro Deus que eles nem conheciam era capaz de gerar nele insegurança a respeito da majestade da sua própria deusa, de colocar em risco isso, provavelmente ele mesmo tinha já algum tipo de dúvida. Mas o fato é que a presença de Paulo, a presença do evangelho sendo pregado, da palavra de Deus, da luz que é a palavra de Deus, brilhando em meio às trevas, em meio à escuridão, isso estava gerando tumulto, estava gerando incômodo. Por quê? Porque a luz nem sempre é conveniente. A luz nem sempre é confortável. Quando a luz brilha, num primeiro momento, isso não é algo muito bem recebido. Ninguém gosta de ficar no escuro, ninguém gosta quando a energia elétrica da casa acaba. Mas se você está no escuro e alguém de repente brilha a luz na sua cara, isso não é bom, isso não é confortável. E quando você recebe, não é mesmo? Ficar no escuro é bom. Quando você se acostuma com ele. Mas quando a luz brilha, no primeiro momento, ela te expõe. Ela expõe quem você é. E ela não expõe só as coisas boas. Ela não expõe só as virtudes. Ela expõe também os problemas. Ela expõe as coisas que estavam escondidas. E quando nós somos confrontados com a luz, nós somos confrontados com as coisas que nós escondemos. Nós somos confrontados com as coisas que nós não gostaríamos que fossem reveladas. E então Paulo, escrevendo
a Éfeso, escrevendo a essa igreja de Éfeso, ele fala muitas coisas incríveis. Se você ler o primeiro e o segundo capítulo de Efésios, você fica deslumbrado, você se apaixona por Jesus de novo, porque você fala, meu Deus, que salvação é essa? Que plano maravilhoso. Porque ele diz, olha, vocês foram escolhidos antes da fundação do mundo, vocês foram chamados, e em Cristo Jesus vocês têm toda sorte de bênçãos, todas as bênçãos espirituais são reservadas para vocês. Ele revela o plano de Deus de nos salvar, de nos resgatar, de nos tirar das trevas e nos trazer para a sua luz. Mas quando chega no capítulo 5, verso 8, ele nos confronta com essa luz. E ele diz assim, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. E veja, luz e trevas não são coisas que estão em guerra. Não existe guerra entre luz e trevas. Às vezes a gente pensa que luz e trevas, a gente tem uma imagem de que Deus é luz e o diabo é trevas, e então eles estão numa guerra constante, numa disputa, e aí na nossa vida a gente está numa guerra entre luz e trevas. Não. Não há guerra entre luz e trevas. É simples. Onde há escuridão, quando a luz chega, ela brilha. A escuridão não permanece. Não há uma guerra entre luz e trevas. Ou há trevas ou há luz. Elas não coexistem. Luz e trevas não é uma questão de disputa para ver quem é mais forte, é uma questão de condição. Ou você é luz, ou você anda na luz, ou você ainda está em trevas e a sua vida está na escuridão. E o que Paulo está dizendo aqui é exatamente isso. Antes de um encontro com Jesus, antes de um relacionamento pessoal com Jesus, vocês eram trevas. Agora, nele, se você já tem Jesus na sua vida, se você entendeu esse plano de Deus de salvar a humanidade, se você crê nisso e você recebe isso para a sua vida, vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aqui bem parecido com o que ele diz em Gálatas, a respeito do fruto do Espírito. O fruto da luz. Há algumas traduções que colocam aqui fruto do Espírito também, como em Gálatas. Justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a fazer escolhas que agradem a Deus. Andem como quem anda na luz e não nas trevas. Porque assim vocês agradam a Deus, porque Deus é luz. Deus é luz e os seus filhos devem andar na luz. Não participem das obras infrutíferas das trevas. As coisas que nós fazemos em oculto, as coisas que nós temos vergonha de revelar, são infrutíferas. Elas não trazem bem para a sua vida, elas não constroem a sua vida, elas não te levam para mais perto de Deus, elas não te levam para mais Deus para a sua vida, são infrutíferas. Não participem dessas coisas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Eu gosto da mensagem. A mensagem é uma paráfrase da Bíblia. Ela não é uma tradução, não é uma versão propriamente da Bíblia. Ela tem uma linguagem um pouco mais poética e um pouco mais contemporânea. Mas às vezes ela nos ajuda a entender um pouco alguns textos. E nesse versículo 12 de Efésios 5, aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Eu gostei da maneira como o autor escreveu na mensagem, porque ele traz para você a responsabilidade. Se você ler aqui, como está na NVI, aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Te dá uma ideia de que, são aquelas pessoas que ainda estão nas trevas. Ele está falando com outra pessoa, não está falando comigo. Eu sou filho da luz, eu ando na luz. Mas se você vê o versículo anterior, ele está falando com você e comigo. Ele está falando com aquele que, talvez como você, já tem um relacionamento com Jesus. E ele diz, não participem, vocês que já são da luz, vocês que são filhos da luz, não voltem à condição de trevas, não participem, não façam parte das obras infrutíferas das trevas. E aí no versículo 12, na mensagem, ele mantém esse tom de desafio pessoal para o leitor. Ele diz assim, é uma vergonha passar a vida fazendo tudo escondido, medo que cubra. Uma vergonha. A vergonha não está em revelar.
A vergonha não está em trazer para a luz. A vergonha não está em se abrir e confessar um pecado, um mau hábito, um vício. Algo que você mantém na sua vida e que você ainda não conseguiu se libertar. E talvez ninguém saiba, só você saiba. A vergonha não está em revelar isso. A vergonha é passar a vida inteira preso a isso. Vivendo com medo de que um dia alguém pode descobrir. E então a sua reputação, a imagem que você lutou tanto para construir, aquela aparência de uma pessoa correta. Isso não é viver. Viver com esse medo, com esse temor. Viver sabendo que você poderia ter uma vida muito melhor se simplesmente tivesse a coragem de reconhecer, de confessar, de se abrir, de talvez pedir ajuda a alguém, dizer, eu carrego isso há muito tempo já. E eu não quero mais. Não quero mais viver preso a isso. Eu não quero mais que uma parte de mim esteja em trevas. Eu quero andar na luz. Eu quero deixar a luz de Deus brilhar em mim. Mesmo que para isso eu precise me expor. Mesmo que para isso eu precise ser incomodado pela luz. Tudo o que é exposto à luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. E aí ele cita o que provavelmente era um hino, não é um texto que está em outro texto da Bíblia, em outro livro, em outra passagem, provavelmente era um hino, uma música que eles cantavam na igreja daquela época. Por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. É por isso. Porque muitas vezes mesmo quem já tem Jesus, quem já é filho da luz, traz para sua vida, mantém na sua vida áreas meio sombrias, áreas escuras, áreas em que a luz de Jesus ainda não brilhou plenamente. E o desafio de Paulo para nós é que Jesus, que é a verdadeira luz, brilhe na nossa vida completamente, para que não haja mais nenhum traço de escuridão, para que não haja nenhuma região sombria, para que não haja nada do que se envergonhar. Expor o seu pecado, expor aquilo que você talvez tenha guardado já há tanto tempo, provavelmente vai te custar caro, sim. Não vai ser algo fácil, não vai ser algo conveniente, não vai ser algo confortável. Mas esconder isso pode te custar tudo. Esconder isso pode custar o futuro que você quer ter, a vida que Deus planejou para você. Eu sou apaixonado pela palavra de Deus porque Deus se revela na sua palavra como sendo a luz. Ele diz, eu sou a luz. Depois ele diz assim, a minha palavra é a luz. Depois ele diz assim, você é a luz. Ele é a luz, sua palavra é a luz, nós somos luz, para brilhar no mundo de trevas. E o apóstolo João, capítulo 1 do seu evangelho, uma das narrativas mais bonitas a respeito de Jesus. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Deus é a luz, sua palavra é a luz, nós somos a luz, e nós nos conectamos a Deus por meio daquele que é a luz, que as trevas não derrotam, Jesus Cristo. E Ele está aqui hoje. E Ele está aqui não para te acusar, não para dizer que está guardando coisas no seu coração que você já deveria ter revelado há muito tempo. Eu estou vendo isso, e você vai sofrer por causa disso. Não, nada disso. Ele está aqui para fazer um convite a mim e a você. A luz está aqui. E onde a luz está,
as trevas não permanecem, porque as trevas não derrotaram a luz. As trevas não podem derrotar a luz. E onde a luz de Jesus brilha, a escuridão tem que sair. A luz de Jesus não há espaço mais para se esconder, porque tudo se torna claro, tudo se torna visível, tudo se torna transparente. E talvez para você se expor e reconhecer Deus, de uma vez por todas eu preciso abrir meu coração e reconhecer que eu tenho guardado algo que tentei esconder de várias formas, mas eu não consigo mais, é um peso muito grande. E eu sei que a vida que o Senhor tem para mim é uma vida clara, transparente, livre, leve, feliz, prazerosa. Talvez fazer isso, eu sei disso, eu sei porque mais uma vez há coisas até hoje dentro de mim escondido das pessoas. Você sente de você, do que Deus vai fazer com você, como se Ele não soubesse, como se Ele já não conhecesse os nossos corações. Mas o que nessa noite, vem para pondo diante do Deus que te ama e te ama ao ponto de entregar seu próprio filho por você, para te oferecer vida, e vida plena, abundante, perfeita, sem restrições, sem áreas escuras, sem áreas meio incertas, indefinidas. E Ele te convida a dar um passo de Senhor, eu me sinto mas eu não vou mais me esconder. Eu não vou mais ocultar aquilo que eu já ocultei por tanto tempo. Eu quero a tua luz na minha vida. Eu quero que o Senhor brilhe em mim. Eu quero deixar que essa luz tome conta de tudo que eu sou, para que através de mim essa luz brilhe na vida de outras pessoas. Porque o Senhor me fez luz para brilhar em meio à escuridão. Quero te convidar a fechar seus olhos agora. Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui. E a Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele não nos convence, como eu disse, para nos condenar, Ele nos convence para nos libertar. Ele nos convence para nos convidar a um relacionamento plena liberdade com Deus por meio de Jesus, por meio do sacrifício de Jesus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós podemos viver uma vida livre, uma vida leve, uma vida plena, se nós simplesmente nos abrirmos para deixar a luz de Cristo brilhar em nós. Ore agora, coloque o seu coração diante de Deus. Talvez você nunca tenha feito isso antes, mas fale para Deus o que você carrega no seu coração, e talvez alguma coisa, sabe, que tem tomado um lugar em você que não deveria tomar. Alguma coisa que você faz, pensa, sente, que você fazer, pensar, sentir, que hoje você quer abrir, expor, sabendo que é difícil, sabendo que dói, mas é como uma ferida, como um machucado, precisa ser exposto para ser cicatrizado. Você abre o seu coração e diz: Senhor, brilha a tua luz em mim agora. Deixa a tua luz entrar. Não quero trevas. Não quero mais guardar o meu coração como isso. Toda a minha vida a ti. Senhor, obrigado por as trevas tomaram a luz. Obrigado, Senhor, porque quando as trevas têm que sair. Obrigado porque Tu és Deus. Tu és Senhor de todo o universo, mas ainda assim se importa em vir até este lugar e nos chamar para perto de Ti.
para abrirmos nosso coração para Ti, deixar que a Tua luz brilhe em nós. Deus, eu não quero viver em trevas, Pai. Eu não quero viver escondendo coisas na minha vida, envergonhado, carregando culpa, porque eu sou abundante em Cristo. Eu sei que o Senhor tem planos de bênção para a minha vida. Eu sei que o Senhor quer fazer a minha vida avançar. Mas, Pai, por tanto tempo eu guardei coisas, eu escondi coisas do Senhor, das pessoas, preocupado em preservar uma reputação, preocupado em preservar. De que valem essas coisas, Deus? Se eu não estiver perto de Ti, se eu não estiver completamente aberto diante do Senhor, Pai, eu peço que em cada coração agora que sinceramente se abre para Ti, que sinceramente ora pedindo que a Tua luz brilhe e traga um tempo novo, traga liberdade, traga esperança, traga vida, que em cada um desses corações o Teu Espírito Santo toque com amor, toque com poder, trazendo arrependimento, sim, Deus, mas trazendo acima de tudo esperança, alegria, paz, convicção de que em Ti nós somos livres, de que em Ti o nosso pecado é perdoado, de que em Ti a nossa história é reescrita, de que em Ti temos vida e vida plena. Obrigado, Jesus, obrigado pela liberdade que há em Ti, obrigado pela Tua graça que nos alcança, pecadores, imperfeitos como somos, mas que nos tira dessa condição de trevas, de distância, nos traz para perto e nos faz filhos, herdeiros com